Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje aqui na 4ª temporada temos uma convidada que não está connosco em estúdio porque vive no norte de Portugal, não é, Rita? Em que cidade é que tu estás? Conta-nos lá. Estou em Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia. Acho que a maior parte dos meus seguidores estão cá para baixo, para Lisboa, mas os teus, não sei, estão mais aí para cima? Não, estão mais para Lisboa também. Ok. Não sei se é a nossa comunicação, por acaso nunca percebi muito bem esse fenómeno, mas desde que mudaste para aí para cima também pensei, se calhar vamos atrair aqui mais um público nortenho, mas essa parte é muito engraçada. Sim, por acaso confesso que eu acho que os seguidores eram mais da parte de centro, não é? Mais de Lisboa e acabaram por se manter. Tenho mais também aqui do norte, sim, mas a maior parte acaba mesmo por ser aí de Lisboa. Ok, então vamos continuar a falar para os lisboetas na esperança de que a malta do norte também nos comece a ouvir e se comece a interessar também por estes temas. Olha, Rita, mas vamos lá aos inícios, conta-me lá esta tua jornada, como é que começou o blog, como é que começou o teu site, o Instagram atualmente, como é que tu foste parar a esta área de coach de nutrição, conta-nos tudo. Bem, isto é uma longa história porque a minha área não é de todo nutrição nem alimentação. Portanto, isto tem sido assim um caminho também peculiar. Eu em 2015 criei o blog Anita Healthy, onde comecei a partilhar aqui um bocadinho sobre alimentação saudável, sobre o meu estilo de vida saudável. Eu sou da área de matemática aplicada e formei-me nessa área. E trabalhava na altura numa seguradora e trabalhei numa consultora, mas sempre desde muito nova gostei muito de alimentação saudável, de nutrição e foi por isso que eu também acabei por criar o blog. Era um hobby também para me entreter na altura. O Instagram tinha começado a surgir em Portugal há pouco tempo e foi crescendo, quer o Instagram, quer o blog, quer o meu gosto por uma alimentação mais saudável e por partilhar isso com os meus seguidores, até que em 2017 decidi fazer uma formação em coaching de nutrição e bem-estar, na altura para aprender e também para poder ajudar mais as pessoas a terem uns melhores hábitos alimentares, mas sobretudo para aprender. Eu já não fui a tempo de fazer um curso de nutrição, porque na altura já trabalhava, já era independente, não podia deixar de trabalhar para fazer um curso desse género e achei que este curso de coaching me ia dar também aqui algumas bases e que podia fazer com que eu ajudasse no sentido de coach, não é? Nunca como nutricionista, claro, também os meus seguidores e as pessoas que me seguiam a terem uma alimentação mais saudável. Boa, e tu sentiste esse chamamento, essa questão do coaching, sentiste que para ti também foi enriquecedor? Eu pergunto isto porque eu já te conheço há alguns anos, eu acho que nós conhecemos, se não foi em 2017, é capaz de ter sido já antes, já nem sei, mas foi antes, não é? Mas eu lembro-me de que tu tinhas hábitos alimentares um bocadinho diferentes daquilo que tens hoje e notei realmente uma grande mudança e uma grande evolução nos teus próprios hábitos alimentares. Isso também acompanhou a tua formação ou sentiste que foi uma coisa que veio antes e que depois a formação também acabou por te ajudar e para te despertar e guiar mais para continuares ao longo do tempo? Olha, eu acho que foi um bocadinho as duas coisas. Eu tinha hábitos alimentares mesmo muito diferentes daqueles que tenho agora. Claro que a base é uma alimentação saudável, é uma alimentação com menos processados, com pouco açúcares, pronto, as bases de uma alimentação saudável. Mas na altura eu tinha uma alimentação muito virada para o fitness. Eu treinava todos os dias, eu tinha muito aquele culto do corpo, fazia muita musculação, fazia cardio e tinha uma alimentação muito proteica, muito à base de frango, arroz, tudo muito pesado, tudo muito... eu não lhe chamo obsessão, mas chamo um grande foco em tudo o que eu comia com um objetivo específico que era ter um corpo perfeito.
E em 2017, que foi quando eu comecei a formação, no final, foi em dezembro de 2017, eu de facto já não estava com esse foco na parte do fitness, um, mas eu acho que até foi mais o querer perceber como é que eu podia realmente tornar-me mais saudável a nível mental também, que acabou, quer por me ajudar a decidir por este curso, e este curso também me ajudou porque eu tive também o contacto com um módulo que era sobre alimentação intuitiva e que também acabou por ficar aqui a ecoar cá dentro e passado um ano mais ou menos comecei a aplicar também isso na minha vida, portanto eu acho que acabou por ser aqui um bocadinho causa e consequência Sim, destas uma minhas conjugação de mudanças. tudo, não é? Sim, sim, porque eu depois em 2018 eu fiz fiz assim uma mudança na minha vida, não só a nível alimentar. Eu não diria que foi uma mudança, apesar de quem me conhece desde o blog e tu, por exemplo, me conheceste em 2016, 2017, as pessoas notam muito essa diferença porque as pessoas não me conheciam antes. E eu, quando tinha 15 anos, eu fui vegetariana durante cerca de 5 anos. Tive o primeiro contacto com o yoga, com a meditação, e eu tinha um estilo de vida muito virado para, como é que eu ia te explicar, um estilo de vida mais zen, mais leve, e aí foi o meu primeiro contacto com este tipo de alimentação e de leveza de espírito e de estilo de vida. Só que depois quando comecei a trabalhar, lá para 2012, comecei outra vez nesta vida de ginásio, de corpo perfeito, muito, muito virada para o corpo, e acabei por me distanciar um bocadinho desta minha essência. E em 2018 retornei um bocadinho a isso e fui fazer um retiro de 2 semanas na Ásia, fui à Tailândia, fui ao Camboja, fui ao Vietnã, e aí comecei também a ter uma alimentação com menos produtos de origem animal, a ter um estilo de vida novamente mais virado para o yoga. Portanto, eu não diria que mudei, eu diria que fui resgatar aquilo que eu já era há uns anos atrás e que depois acabei por perder portanto, não foi tanto uma transformação, mas foi mais um retornar às origens. Exato, isso foi quase voltares à tua essência. É engraçado porque eu estava a pensar, a perguntar-te como é que era a tua relação com a alimentação, mas na realidade o período em que tu acabaste por ter uma alimentação um bocadinho mais diferente, em busca de um corpo perfeito, se calhar foi um fugir mais à tua essência e à tua relação já equilibrada com a alimentação e depois devagarinho conseguiste voltar, não é? Sim, 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 foi mesmo isso que senti. Eu sentia que nessa altura, apesar de conseguir atingir os meus objetivos, conseguir ter aquele corpo perfeito, ir ao ginásio todos os dias, nunca tive tão fit e com aquele abdominal traçado, não é? Que era aquilo que eu queria. E que muitas hoje em dia também quero, muitas mulheres e está tudo certo. Mas foi um bocadinho o fugir a este estilo de vida mais leve e mais, mesmo a nível da alimentação, mais virado para uma alimentação vegetariana. E é o que tu dizes, foi um retornar à minha essência, àquilo que eu realmente sempre fui. E também comecei a praticar aqui uma alimentação mais intuitiva e a ter uma relação mais saudável agora com a alimentação, com a comida em si. Eu acho que, independentemente do tipo de alimentação que eu levo, se é vegetariana, se não é vegetariana, eu acho que a grande mudança até foi em relação à forma como eu vejo os alimentos e como eu vejo a alimentação em si, não apenas para ter um corpo perfeito, mas para nutrir o meu corpo e de uma forma mais intuitiva, sem aquela noção de dietas, sem grandes restrições e no fundo, eu não diria odiar o corpo, porque não era isso que se tratava, mas eu nunca estava satisfeita. E eu inverti aqui um bocadinho as coisas, que é amar o meu corpo e querer nutri-lo pelo melhor, e é por isso que eu como bem e não ao contrário. Exato. Essa parte da intuição acaba por ter muito esse componente, não é? Porque quando nós comemos tudo de forma muito rigorosa e pesamos, e é o que tu dizes, acaba por tudo num conjunto parecer muito mais pesado, quer a nível psicológico, quer a nível do nosso corpo, porque nunca estamos satisfeitos e porque se fizermos alguma coisa fora daquilo, parece que já não vamos conseguir atingir os nossos resultados ou que já estamos a falhar com o nosso compromisso.
E ao longo do tempo, quando passamos a comer mais aquilo que nos faz sentir bem, começamos a estar um bocadinho mais ligados ao nosso corpo e a perceber, agora apetece-me isto, vou tentar dar isto ao meu corpo, ou agora preciso mais descansar, vou dar outro tipo de coisas, se calhar também vamos começando a conseguir entrar em paz, não é? Ficar um bocadinho melhores nesse sentido e não sentirmos tanta pressão, tanto esse peso. Não, sem dúvida. Eu acho que essa foi talvez a grande transformação, que é o sentir paz, e também é uma parte muito importante, que é a parte do socializar, porque eu estava numa altura em que me gostava jantar fora, em que ia à casa dos meus amigos e levava a própria marmita comigo, porque tinha aquele plano para cumprir, e isso não é saudável, não é? Agora, é claro, eu vendo de fora, agora entendo perfeitamente que não era saudável. Na altura achava que era o meu objetivo e que eu tinha que cumprir com aquele objetivo, e que isso implicava muitas regras. Hoje já olho para isso de uma forma um bocadinho diferente. Não foi uma fase infeliz da minha vida, mas foi uma fase em que realmente havia um grande controlo a nível não só da alimentação, porque isso depois acabava por controlar tudo o resto, e o ter de levantar demasiado cedo às vezes para ir fazer cardio em jejum, e não poder jantar fora durante a semana porque tinha aquele plano para cumprir, e isso tira-nos muito a nossa paz, e a nossa liberdade, acima de tudo, tira-nos muito aqui a nossa liberdade. E nessa altura foi uma fase em que eu me sentia assim menos livre, e não há nada como nós realmente podermos comer quando nos apetece, o que nos apetece, claro, no sentido sempre saudável, sabermos que se fizermos uma escolha menos saudável vamos ter as consequências, mas num sentido de amor pelo nosso corpo, e não porque queremos ter aquele corpo e que não nos podemos desviar, senão não vamos conseguir atingir o objetivo. O mais engraçado, Mafalda, é que desde que eu tenho uma alimentação intuitiva, o meu peso basicamente não oscila, e eu não conto nada. Eu até tive uma consulta contigo há pouco tempo e consegui aumentar um bocadinho de peso, que era um dos meus objetivos, ali quase 1 quilo, porque também sentia que precisava disso. E claro, aí a pessoa tem que fazer assim aquele esforço para tentar comer um bocadinho mais, mas numa perspectiva muito mais leve e sem grande pressão, não é? Sempre numa perspectiva saudável. E quando nós acabamos por estar muito presos a um número da balança, ou a um número de massa gorda, ou a qualquer coisa, é uma prisão muito grande, e acho que isso depois também deixa de fazer sentido. Isso é engraçado também tu abordares, porque tu no teu Instagram vais partilhando quase regularmente, de uma forma muito regular, pelo menos eu acho que vou vendo quase todos os dias, as tuas meditações, alguns cuidados de bem-estar. Tu recentemente também publicaste algumas coisas a dizer que precisavas te desligar um bocadinho para bem da tua saúde mental. Tu hoje em dia focas-te muito nisso, não é? Tu tentas preservar muito essa tua relação com essa tua paz, para te sentires bem, para conseguires estar em equilíbrio. Sim, é muito importante para mim, e nós também, com a idade ou com a experiência, vamos aprendendo um bocadinho isso, e as redes sociais às vezes são um bocadinho ingratas nesse sentido, porque nós trabalhamos com redes sociais, não é? E tu também, e às vezes é difícil nós afastarmos de algumas coisas, e mantermos sem, por exemplo, há uma coisa que para mim é difícil, que é não dar resposta às pessoas, não é? Seja não só a nível de Instagram, mas mesmo de e-mail. E a prática da meditação, do yoga, e não só, porque não significa, para mim, ter um estilo de vida onde fazemos meditação ou yoga não significa nada se isso fizer parte de apenas 20 minutos do nosso dia. Tem tudo a ver com o estilo de vida no geral. E eu neste momento prezo muito essa paz, porque eu também sei até onde é que eu posso ir e quais são os meus limites, também porque já passei há muitos anos atrás, sei lá, quase 20 anos atrás, por ataques de ansiedade, ataques de pânico, e eu consigo perceber quando é que estou ali no meu limite, e quando é que realmente eu preciso de abrandar, quando é que eu preciso tirar uma semana, se calhar, para não estar tão presente nas redes sociais. E se antes eu lidava com isso de uma forma mais frustrada, hoje em dia lido com isso de uma forma muito mais fácil, e a meditação ajuda muito nesse sentido, a acalmar a mente, a não ter obrigações, a não ter nada para fazer, e essa é, para mim, a grande vantagem de nós meditarmos. E uma meditação pode ser uma caminhada em que nós não estamos a pensar em nada, estamos só ali no momento presente, conectados connosco próprios. E essa para mim é a grande vantagem de ter este estilo de vida e de praticar meditação, é nós conseguirmos abrandar a mente e, acima de tudo,
falarmos connosco próprios, nós estarmos mesmo só connosco, sem pensar na mensagem que estamos a receber, nos likes que estamos a receber, no que é que temos que partilhar no Instagram, ou no que é que temos para fazer no nosso trabalho, ou nos e-mails que temos a enviar. Isso para mim eu valorizo mesmo muito isso na minha vida. Sim, eu acho que é engraçado porque às vezes quando nós partilhamos esse género de coisas, que vamos desligar ou vamos estar um bocadinho mais ausente das redes, etc., às vezes quem está do outro lado pensa, mas eu não poderia fazer isto no meu trabalho. E às vezes nós não precisamos de nos desligar completamente do nosso trabalho, porque obviamente temos as nossas obrigações, mas podemos, se calhar, se acaba o nosso horário de trabalho e se nós vamos para casa, se calhar não estamos a ver os e-mails, ou aprendermos a dizer que não quando já é demasiado e nós já não conseguimos, não é? No fundo é aprendermos a ouvir-nos e a ter um bocadinho mais esse cuidado em preservar aquilo que é o nosso bem-estar. Sim, 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 sem dúvida. É assim, claro que ao trabalhar por conta própria posso ter mais essa facilidade de escolher, não é? Se calhar consigo a meio do dia parar uma hora quando estou com uma dor de cabeça ou quando estou tão cansada que não consigo pensar. Há essa vantagem, mas também acho que nós trabalhamos até muito mais horas e é mais difícil às vezes até de gerir, porque existem há mesmo muitas tarefas que têm que ser feitas e coisas que nós temos que entregar, e nesse sentido eu acho que mesmo nós trabalharmos, e eu trabalhei durante alguns anos por conta de outrem, há sempre espaço para nós abrandarmos, nem que seja um dia mais calmo no nosso trabalho, onde se calhar não conseguimos fazer tantas tarefas e se calhar temos que abrandar um bocadinho o ritmo, ou como tu disseste, chegarmos a casa e desligarmos e, por exemplo, irmos para a cozinha cozinhar uma refeição que nos dê prazer, ou se não gostarmos de cozinhar outra coisa qualquer e encomendarmos comida, por exemplo. Mas é mesmo importante nós ouvirmos aquilo que o nosso corpo pede, não é? O que é que nós precisamos hoje? Precisamos de descansar, não conseguimos ir ao ginásio porque realmente estamos completamente de rastos, então vamos ouvir e não vamos, e vamos para casa e vamos descansar. E eu acho que isso é muito importante e eu tento fazer isso, nem sempre é fácil, tal como qualquer pessoa que trabalha num trabalho que não é por conta própria, mas tento ao máximo, se eu souber que há um dia, se eu vir que estou mesmo muito, muito cansada e não vou ser rentável, então eu permito-me também abrandar um bocadinho esse dia e descansar, ler um livro. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. O janeiro foi mesmo muito, muito complicado a nível de trabalho para mim, e houve uma semana que eu precisei mesmo de abrandar ao máximo, e acho que isso é super importante. Na semana a seguir nós vamos estar completamente diferentes. É isso, passas uma mensagem de reforço dessa necessidade de equilíbrio que eu acho que é muito positiva, mas também passas uma necessidade de gula enorme com as tuas receitas, deixa-me que te diga, porque as tuas receitas são absolutamente incríveis e apetitosas, e já agora ia-te perguntar o que é que tu notas que tem assim mais impacto, quais é que são aquelas que são mesmo super repetidas e que toda a gente adora. Eu acho que eu falei contigo no outro dia sobre isto. Cada vez que eu partilho uma receita de uma guludice qualquer, mesmo que seja uma guludice saudável, é isso que dispara. Mas é engraçado que em termos de reproduções e receitas, às vezes até guardadas, muitas vezes são as receitas do dia-a-dia. No outro dia fiz uns filetes de peixe panados com linhaça e depois iam ao forno, etc. E aquilo foi uma loucura. Portanto, ia-te perguntar como é que tu achas que gera esta... Pronto, como é que se processa toda esta parte no que toca às pessoas que te seguem e ao teu público? Olha, é mesmo isso que tu disseste, que é tudo aquilo que tem um aspecto goloso, as pessoas adoram, mas adoram no sentido de eu vou ali colocar o like porque isto realmente faz-me água na boca, mas eu se calhar não quero ir cozinhar aquela receita, eu gosto de ver. Eu sinto que as receitas que são mais replicadas são, por exemplo, pequenos almoços rápidos, simples, por exemplo, umas panquecas. É sempre aquilo que tem mais sucesso, mas depois há uma receita que é a receita talvez com mais sucesso no meu blog, e que eu diria que todos os dias ou todas as semanas pelo menos há alguém que me menciona, que é o caril de grão com manga, que é um prato principal que agrada a toda a gente, vegetarianos e não vegetarianos, pessoas que dizem que não gostam de grão, adoram o grão nesta receita, pessoas que não gostam de caril, adoram o caril nesta receita, e eu acho que essa é aquela receita que eu sei que faz sucesso sempre. E depois os pequenos almoços e uma outra receita de sobremesa assim mais fácil, uma tarte de chocolate, por exemplo. Mas é engraçado que as mais guardadas são mesmo aquelas que são mais do dia a dia, que não são as sobremesas, não é? Mas almôndegas, por exemplo, lentilhas, acabam por ser as receitas que mais pessoas, pelo menos, partilham.
pelo menos partilham comigo. Pois. Exato, porque se calhar elas até podem ter guardado aquela receita daquela gludice, mas depois na prática o que elas vão fazer mesmo no dia a dia são essas receitas, a comida de conforto, o caril, etc. E que acaba por ser mais fácil de replicarem. Olha, e foi com base nesta tua vontade de ter uma alimentação mais leve, de nutrir o corpo, como dizias, que realmente foi isso que te fez querer lançar este teu livro exatamente com este nome, de Nutrir o Corpo com Amor? Sim, olha, este livro surgiu muito da necessidade de falar sobre alimentação intuitiva, que é um tema que eu abordo pouco, porque eu sinto que é um tema complicado de falar e às vezes é mal interpretado. Eu sinto que há pessoas que acham que a alimentação intuitiva é, nós apetece-nos agora comer um chocolate todos os dias, vamos comer que não tem mal nenhum, e não tem, ok, tudo bem, um quadradinho de chocolate, mas eu sinto que às vezes as pessoas não entendem muito o que é que isto significa e acham que, ok, se me apetece um bolo todos os dias, então eu vou ouvir o meu corpo e vou comer esse bolo todos os dias. E não é, a alimentação intuitiva não significa agora comermos aquilo que nos apetece a qualquer altura, significa mesmo nós tirarmos um bocadinho aquilo que nós falámos há pouco, eliminarmos aqui aquela noção de dieta, de restrição alimentar para chegar a um corpo perfeito, o ter que comer àquelas horas, mesmo que se eu estiver cheia de fome meia hora antes, não posso porque tenho a guardar por aquelas horas, eu já passei por isso. Tudo o que seja muito controlável, não é? Muito controlo, acaba por fugir aqui da alimentação intuitiva. E eu senti essa necessidade de falar um bocadinho deste tema, mas o livro acaba por ser essencialmente um livro de receitas. E essa parte da alimentação vegetariana que surgiu na minha vida em 2019, eu deixei de comer carne e laticínios em 2019, apesar de não me intitular como vegetariana, porque acabo por não ser, pontualmente como peixe, e eu não sou muito de ter aqui um rótulo. Tenho uma alimentação plant-based, base vegetal, que prioriza alimentos de origem vegetal e naturais, mas não significa que exclua todos os outros, apesar de não comer carne nem laticínios. E o livro surgiu também da necessidade de partilhar receitas mais nesse sentido, mais vegetarianas, e para as pessoas terem alguma coisa ali à mão mais facilmente, não é? Mais rapidamente, para poderem fazer uma receita daquilo que quiserem, num pequeno almoço, de uma comida de conforto, de uma sobremesa até, de um molho, de qualquer coisa. Portanto, foi aqui um bocadinho pelas duas razões, alimentação saudável, vegetariana, e ao mesmo tempo falar um pouquinho também da alimentação intuitiva. Exato, no fundo para passar esta mensagem da formação que foste tirando a nível de coach para ajudares a ensinar a termos esta relação mais equilibrada Sim. com a alimentação. E eu acho que acontece muito isso que tu dizes, ou seja, muitas vezes as pessoas ouvem o conceito de alimentação intuitiva e pensam, a minha intuição agora é comer um pastel de nata. Isso não é intuição, não é? Isso é a nossa fome emocional, a falar mais alto, aqueles apetites de, se calhar até vi alguém a comer um pastel de nata no Instagram e deu-me vontade de o fazer, não é? Portanto, eu acho que sim, ainda existe um trabalho a fazer relativamente a essa parte de percebermos o que é a intuição e o que é o comer quando precisamos, ou o conceito do jejum intermitente, etc., que depois todos eles se cruzam e acabam por estar intercalados uns com os outros, mas é muito interessante realmente tu fazeres um livro que explique mais isso, porque realmente acho que é importante nós ganharmos mais esta consciência. E com isso também aproveito para te perguntar se a academia que tu lançaste este ano, a Academia Mais Saudável, se acaba por também se encaixar neste conceito e nesta forma de pensar e no fundo tentar ajudar as pessoas a trabalharem mais isso, ou se a Academia tem uma componente mais prática. Como é que se processa aqui a Academia? Sim, a Academia é mesmo prática. Não abordo sequer o tema da alimentação intuitiva, porque isso seria falarmos aqui dois assuntos. A Academia Mais Saudável surgiu da necessidade das pessoas terem, pessoas que querem ter uma alimentação mais plant-based, ou de até começarem uma alimentação vegetariana, mas não sabem como é que hão daqui elaborar as suas emendas da semana, o que é que hão de comer, como é que hão de combinar aqui os alimentos. E eu criei esta academia numa vertente mesmo muito prática, que é um programa de subscrição mensal, em que as pessoas recebem todas as semanas 2 emendas, uma emenda principal e uma emenda mais leve, às vezes até porque precisamos de um jantar mais leve, ou até para pessoas que querem perder algum peso, mas tudo muito numa ótica não individual, ou seja, são apenas emendas, como nós temos uma emenda, não é nenhum plano alimentar, é apenas para dar sugestões que sejam também um pouquinho às vezes mais leves, ou mesmo para quando nós não temos tanta fome.
E depois dou também a lista de compras, um método de preparação para as pessoas depois terem mais tempo também durante a semana, porque isto surgiu muito porque eu recebia muitas perguntas, ou quando perguntava quais os maiores desafios, as pessoas diziam que era não terem tempo para cozinhar, estarem sempre a comer a mesma coisa, queriam reduzir o consumo de carne, mas chegavam a casa, não sabiam o que é que haviam de fazer, não tinham ideias. Então, esta academia é a mesma coisa prática para as pessoas, ou para quem quer reduzir aqui um bocadinho o consumo de produtos de origem animal e terem uma emenda que seja equilibrada, variada ao longo das semanas e fácil de implementar no dia a dia. Ou seja, acaba por nos ajudar também a trabalhar essa motivação diariamente, não é? Porque tem aquele compromisso de estarem na academia e terem os encontros e Sim. trabalhar mais essa parte. E o que é que qual é que é assim a grande diferença que dirias que tem a academia para o teu curso vegetariano na prática? Ou seja, no fundo, o curso ajuda mais na parte da transição e é uma coisa mais estanque, a academia será um trabalho mais contínuo? É isso? Sim, sim. Eu diria que, por exemplo, alguém que esteja a começar ou queira começar uma alimentação vegetariana, mas esteja completamente perdido, o curso vegetariano na prática vai ajudar, porque esse curso traz bases muito básicas da cozinha vegetariana e até fala aqui um bocadinho da alimentação plant-based, como é que nós podemos montar um prato vegetariano saudável, porque existe muito aquele mito da proteína, de que a proteína vegetal, ou o que é a proteína vegetal, ou como é que eu agora vou substituir a carne e o peixe, e acabo por falar um bocadinho desse tema. E depois também a combinação de legumes, ou a combinação de especiarias, como é que podemos organizar uma despensa plant-based, tudo o que seja mesmo assim introdutório e todos os passinhos que as pessoas precisam. Também tem um módulo que fala sobre a organização da semana, mas não vai muito ao detalhe, e depois tem ideias de receitas para o pequeno almoço, para o almoço, mas é assim, diria que é um curso para iniciantes, para pessoas que realmente não estejam ou não conheçam muito bem a alimentação vegetariana, mas querem dar esse passo ou que querem apenas reduzir o consumo de carne, por exemplo. E a academia é uma continuação. As pessoas já saberem mais ou menos o que é ter uma alimentação vegetariana saudável, ou plant-based, e terem as emendas todas as semanas. Se não tiverem tempo de organizar as suas semanas, se não tiverem tempo se não souberem onde é que hão de ir buscar receitas e inspiração, têm ali tudo, tintim por tintim, mais o acompanhamento também mensal que eu dou, mais uma comunidade que temos. Portanto, são coisas, no fundo, complementares, sim. Exato, o curso é o beabá e depois a academia é mais para quem já está na prática do dia a dia, precisa daquela motivação e daquelas ideias contínuas de como Exato, aplicar na prática, não é? exato, exato. Olha, e já agora aproveito para te perguntar se tu sentiste que quando começaste o regressar às origens, no fundo, se sentiste alguma dificuldade em aplicar isso num contexto da família, a pessoa com quem tu vives, isto porque há pouco estavas a falar da questão do contexto social e eu estava a pensar realmente nas consultas também tenho muito esse feedback às vezes das pessoas dizerem que querem fazer uma alimentação mais vegetariana, mas depois na família, os maridos, os namorados, o que for, os filhos não estão para aí virados. Portanto, ia-te perguntar se tu sentiste alguma Sim. dificuldade e o que é que tu aconselhas normalmente a quem está a fazer esta jornada para que a transição também seja mais fluida e não existam Uhum, tantos mais fácil. obstáculos. Olha, eu não senti porque tenho, diria que a sorte de ter uma pessoa ao meu lado que compreende tudo e mais alguma coisa, e nós damos muito bem no que toca aqui à alimentação. O Marcelo não tem uma alimentação vegetariana, como eu, não come carne, come peixe, e é raro fazer uma refeição vegetariana comigo, de vez em quando come tofu, mas é assim só mesmo, de vez em quando. Só que nós conseguimos nos organizar muito bem em casa e o conselho que eu dou é mesmo a organização, porque nós partilhamos os acompanhamentos sempre, ou seja, o arroz, a massa, as batatas, nós partilhamos. Depois simplesmente um opta pela sua proteína animal e eu opto pela minha proteína vegetal. E como tenho também aqui uma organização de fazer refeições para 2 ou 3 refeições, não é? Para 2 ou 3 ou para 2 dias, acaba por ser tudo muito fácil e nós organizamos muito bem nesse aspecto. Eu não senti essa dificuldade porque, lá está, porque ele também é uma pessoa muito fácil de agradar, muito básica, não precisa de grandes cozinhados, então é fácil. Mas eu acredito que não seja assim para toda a gente, mas eu acho que é mesmo uma questão de organização e
sei lá, cozer feijão é tão... ou nem precisamos de cozinhar, às vezes até podemos comprar em conserva e fazer um estofado super rápido. O tofu também se faz tão rapidamente que é uma questão de cada um se compreender, não é? E de aceitar as escolhas de cada um. E eu acho que acima de tudo é esse respeito que ajuda. Agora, quando nós vamos comer fora, por exemplo, eu consumo peixe, ou seja, ou melhor, eu não elimino o peixe nessas situações, eu consigo sempre, se vou a um restaurante que não tem nenhuma opção vegetariana, eu opto por um peixe grelhado, ou como com alguém, porque também não consigo comer muito peixe, habituei-me a não comer e depois também custa, mas cada pessoa depois tem que ver aquilo que faz sentido. Se quiserem mesmo eliminar todos os produtos de origem animal, eu acho que é uma questão de as pessoas à nossa volta também compreenderem isso e nós tentarmos fazer essas escolhas. E hoje em dia eu acho que é raro o restaurante que não tem pelo menos uma opção vegetariana, por exemplo. Ou quando vamos à casa de alguém até podemos sugerir levar uma receita vegetariana diferente. Ou eu por acaso tenho a sorte que os meus amigos até acabam por fazer mesmo já um prato vegetariano para mim, mesmo que eles até comam peixe, acabam sempre por fazer. As pessoas hoje em dia acho que já estão com uma mente muito mais aberta relativamente a isso. Há 20 anos atrás, quando eu fui vegetariana, quando tinha 15 anos, era completamente diferente. Não era tão fácil. Mas aí eu também não tinha uma alimentação tão saudável, tinha uma alimentação mais à base de processados. Portanto, isto também foi um regressar às origens um pouco diferente, porque na altura também não havia tanta informação como há hoje. É isso, e acho que depois também é importante descomplicar, não é? Porque é o que tu Sim, dizes, é simplificar, podemos pegar num feijão e fazer assim um estofado sim, delicioso, não super. tem que ser nada de muito elaborado, não é? Sim, E às vezes sim. é começar dando os primeiros passos e sem medos e pensarmos, ok, vai, eu tenho esta receita, vou experimentar, vou fazer. E se for aceito pela restante família, ótimo. Se não for, também não perdemos nada, não é? Porque estamos a Sim. nutrir-nos com coisas boas. E eles, se calhar, também ficam contentes com outra coisa simples e rápida de se fazer. Sabes que por acaso é interessante, na academia hum, há lá mulheres, basicamente somos só mulheres, que dizem que os maridos as acompanham e que estão a adorar ter uma alimentação vegetariana durante a semana, pelo menos. Não sei se depois ao fim de semana acabam por comer outras coisas, ou mesmo uma vez ou outra, mas dizem que os maridos acompanham. E eu acho que isso é maravilhoso, os homens também já estarem abertos a não comer sempre só carne ou só peixe, não é? Poderem fazer aqui algumas substituições. E também podemos começar devagarinho, podemos começar por fazer apenas algumas refeições por semana e tentarmos fazer receitas que agradem aos dois, por exemplo. Ou então é o que tu dizes, tentar simplificar. Até existem já, por exemplo, hambúrgueres que só têm feijão e pouco mais, coisas mais naturais à venda que são rápidas de fazer e nós podemos começar assim, devagarinho. Acho que não há desculpas. Exatamente. É não ficarmos retidos na ideia de que não vai ser bem aceito, ou que vai ser difícil, ou que vai ocupar muito tempo, porque na verdade não é nada disso, não é? É que realmente é importante é começar e criar o hábito. Sim, sim, sem dúvida. Boa. Rita, olha, vamos fechar aqui o nosso tema com aquele desafio que tinha proposto, que era, já que temos um episódio patrocinado, um podcast, neste caso esta quarta temporada patrocinada pela Pura Vita, conta-nos lá assim que receitas com pão é que, assim o teu top 3 de receitas com pão preferidas que tens para nos sugerir. Ora bem, então, a primeira receita é o meu tofu com broa, porque eu adoro broa de milho. Olha, é o meu pão E, preferido, portanto, estou sim, nessa. adoro, adoro, adoro. Depois, pão de massa-mãe, que eu acho que é uma diferença enorme para o pão tradicional. Tem assim aquele sabor mais ácido. E se for acabadinho de fazer com uma fatia de queijo vegan, eu não resisto. É uma delícia, adoro. E depois, um pão de sementes mais crocante, que tenha assim mais sementes. Também gosto imenso. Barrar com, por exemplo, uma pasta de sésamo ou mesmo uma manteiga de amêndoa. Portanto, estas são assim os meus top 3 assim, de pão, de receitas com pão. Boa, boa. Olha, e o teu tofu com broa nós encontramos tanto no site como no Instagram, não é? Eu lembro-me que tu Sim, partilhaste, não foi há muito tempo. foi no Natal, foi uma receita para o Natal. É uma receita que eu já faço há algum tempo e eu acho que já tinha partilhado até num site com uma marca qualquer, mas nunca tinha partilhado no Instagram. E na altura do Natal pensei, não, eu vou ter que fazer porque isto é tão bom, tão maravilhoso. Nós gostamos todos cá em casa eu e
e a minha família também adora quando vamos assim às vezes jantar ou almoçar à casa deles e dos meus pais, e então achei que era mesmo uma receita que tinha de vir para o Instagram, para o blog, para as pessoas poderem replicar. E foi uma receita que teve muito sucesso e no Natal muita gente replicou e adorou. Olha, estás a ver? Então fica aqui o convite para quem nos ouve para irem fazer essa receita em casa e experimentarem. Também até para desmistificar um bocado o sabor do tofu, não é? Porque há muitas pessoas que não gostam porque tiveram uma má experiência ou porque compram e depois não sabem cozinhar muito bem e aquilo fica assim meio esquisito, não é? Tu notas isso na academia? Tens esse feedback das pessoas ou não? Tenho, porque há ali pessoas que nunca tinham tido contacto com tofu, com tempê. O tempê ainda é mais complicado. Mas o tofu, eu acho que também depende muito aqui do tipo de tofu que nós compramos. Há um tofu que é mais rijo e mais seco, há outro que absorve mais os sabores e o meu conselho é que escolham sempre um daqueles tofus que se vende que esteja no frigorífico, no fresco, que seja mesmo assim mais molinho e que depois o marinem, por exemplo, quem não está habituado, marinar durante 8 horas vai fazer muita diferença no sabor, com um pouco de molho de soja, até um bocadinho de geleia de agave ou mel, para dar assim um toque agridoce. E depois com o tempo nós vamos nos habituando. Eu já não consigo viver sem tofu, por exemplo. Mesmo se eu agora decidisse não ser vegetariana, é mesmo um dos alimentos que eu mais gosto em termos de proteínas vegetais. Pois, e é mesmo um alimento que vale a pena experimentar receitas e testar, até Sim, texturas, porque, por exemplo, no teu tofu com broa tu fazes assim uma textura tipo um retângulo, não é? Como se fosse sim, quase um bife. sim, sim. Mas texturas, às vezes eu até sugiro às pessoas para esfarelarem e fazerem um refogado com tomate, por exemplo, como se fosse uma espécie de carne à bolonhesa, e começarem a testar várias formas, porque realmente o tofu é como tu dizes, é um mundo de sabores diferentes, texturas diferentes, e é um sabor novo para todos os efeitos que temos que ir aprendendo com o tempo a gostar. Sim, é tudo uma questão de hábito, porque lá está, nós também não aprendemos a gostar de carne, de peixe, nós vamos experimentando. E tudo leva ao seu tempo, coisas que são assim, texturas diferentes, e o tofu por si só, sem estar temperado, não tem sabor, tal como a carne também não tem sabor, sem tempero, não é? E é uma questão de nós nos irmos habituando, e chega uma altura que nós depois já vamos sentir mesmo falta e gosto por aquele alimento e é experimentarmos diferentes marcas. Eu há marcas que também não consigo gostar tanto e que evito ao máximo, depende do tipo, não tanto marcas, mas tipos de tofu. E é uma forma de irmos experimentando também diferentes receitas. Eu também tenho uma receita que é tofu estilo indiano, que é feito com leite de coco e molho de tomate, que ele absorve bem os sabores e também fica delicioso, fica assim com um molho cremoso. Há tantas receitas, essa bolonhesa que estavas a dizer, estilo bolonhesa de tofu, também é tão fácil de fazer, não é? E tão boa. É uma questão de nós irmos experimentando e vermos aquilo que nós também mais gostamos, ao nosso gosto. Exato. Olha, Rita, obrigada, gostei mesmo muito desta conversa. Obrigada, eu. Obrigada, Mafalda, pelo convite. Obrigada, um grande beijinho. Obrigada, beijinho.